segunda-feira tem o sorteio das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Quem será que o Flamengo vai pegar? A classificação geral ao final da fase de grupos da Libertadores e depois nos potes, segunda-feira, a partir do meio-dia, o sorteio das oitavas de final. E aí nós vamos conhecer os adversários. Uma coisa já dá pra garantir mesmo. Vem pedreira por aí e grandes jogos. O Flamengo acerta a venda do jogador Carlos Alcaraz para o Everton e o Mengão vai receber uma bolada. O Everton, de maneira oficial, comunicou ao Fla que vai exercer a opção de compra do meia no valor de 15 milhões de euros, mais 3 milhões de euros em bônus. Faltam 15 dias para começar a Copa do Mundo de Clubes e aqui você vai acompanhar todas as informações do Flamengo a caminho da Copa do Mundo de Clubes. Essa e outras notícias mais você acompanha aqui agora no canal Meu Mengão React na manhã desta sexta-feira. Chega mais, nação, uma ótima sexta-feira, sextou, vamos juntos aqui analisar todas as informações do Flamengo, mas antes, chega aqui daquela moral como sempre você fez, você que tá sempre junto com a gente, deixa o seu like, vamos bater juntos aqui uma meta, de 4 mil likes, hein? Eu preciso demais da força da torcida do Flamengo em peso aqui no nosso canal, e se você ainda não está inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte aqui todos os dias, trazemos pra vocês as informações do Flamengo. Agora vamos fazer o seguinte, já corre aí nos comentários, eu quero ver em peso a torcida do Flamengo aqui no nosso canal e escreva aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos, lá no Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Sergipe, Maranhão, Rondônia, Ceará, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, coloca aí seu estado, a sua cidade ou o seu país, se você está fora do país, na Europa, na Ásia, Estados Unidos, coloca aí o seu estado, seu país pra gente saber aonde tem torcedor do Mengão dando aquela moral no nosso canal. Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN Brasil, João Guilherme Vene Casagrande, link na descrição como créditos. Vamos lá então para as últimas informações do Flamengo na manhã desta sexta-feira. Vamos dar uma olhadinha aqui na classificação geral ao final da fase de grupos da Libertadores e depois nos potes, segunda-feira, a partir do meio-dia, o sorteio das oitavas de final e 3 da tarde tem o sorteio da Copa do Brasil também, vai ser tranquilinha segunda-feira. É uma linha de passe do sorteio na segunda-feira. Olha lá, Palmeiras em primeiro com 18 pontos, o São Paulo com 14, Racing 13, River Plate 12, Estudiantes também 12 pontos. Entre os 5 primeiros, 3 argentinos e 2 brasileiros, os brasileiros no primeiro e no segundo lugares. Botafogo é o sexto, também 12 pontos, Vélez é o sétimo com 11, mesmo número de pontos do Internacional, da LDU, do Flamengo e do Penharol. Aí, o Botafogo tá do outro lado, né? É porque não tá em primeiro. pela classificação geral. Não é de primeiro e segundo. Tá. Exato. Entendi. Atlético Nacional, Libertad com 9, o Fortaleza e o Universitário do Peru empatou a sua última partida contra o River no Monumental com 8 pontos, é o 15º no geral, o 16º, o último classificado aí às oitavas de final, que somou menos pontos, na verdade, o Cerro Porteño. Cerro Porteño, portanto... Mas teve muito mais gente que fez muito mais pontos do que o Cerro Porteño e que estaria na frente dele, né? Essa é a classificação geral entre os times que se classificaram. Sim. Ah, tá. É a pontuação desclassificada. Não, é porque a classificação que conta pra definição de... Não é essa aí. Não é essa. A gente vai Não é o mostrar os pote. potes agora. Não é o pote. Pra você ficar calminho. Não, é porque... É uma lista... Não, mas é que assim, eu acho que tem uma coisa que é uma classificação que vale mais, mas depois essa a gente... classificação geral vale para os mandos a partir das quartas. Mas considerando os primeiros... A partir das oitavas, e depois na verdade. os segundos, não é isso? Sim, é. E não a classificação geral, ou seja, o Botafogo, por ter sido segundo, ele não tem vantagem de mando de campo né? É isso. Então, assim, na verdade, eu vou te dizer daqui a pouco a classificação que vale para mando de campo. Porque é a classificação dos primeiros, os 8, e depois, na sequência, você coloca... Entre os segundos do primeiro ao oitavo. Essa é a ordem que vale para mando de campo. Aquela que a gente mostrou... Somatório de pontos. Isso, só que não. Depois a gente vai organizar isso e vai mostrar classificados. Chama atenção, o clube está classificado com 7 pontos. Tudo bem. Olha, 3 brasileiros de cada lado ali, independente de quem vai fazer o jogo em casa ou não, tem enorme chance de termos duelos brasileiros na próxima fase. Exato. Enorme chance. Muito grande. Agora,
E obviamente é bom fugir dos brasileiros do pote 2. Não, é difícil, porque você pode fugir de brasileiro e ainda tem Racing e River. Eu acho que assim, Não é só uma se parada dá fácil. bem quem pegar. Do pote Se 2. dá bem, claro, é do pote 2. Quem uma pegar LDU Universitário, Libertar, Cerro e até o Penharol, vai. E até... Apesar de ter chegado na semifinal. Eu tô Atlético com essa. Nacional é bucha. Não, Atlético Nacional é bucha, é isso. Eu tô com você. Até o Penharol, quer dizer... Lembrando que muita coisa vai mudar. Por exemplo, hoje o noticiário dá conta de que o Atlético Nacional vai vender 2 dos seus destaques para o Boca Juniors. Sim, e aí... Agora, o E Marinho aí talvez a Nestrosa gente é um já não deles. considere mais... Aí ele pode perder muita força nessa janela. Sim, mas é isso. Eu acho que, assim, a ordem de dificuldade para mim do pote 2, Flamengo, Botafogo. Hoje eu colocaria ainda Atlético Nacional, Fortaleza, Penharol. E aí os outros 3 você pode ficar à vontade. Maior roubada, acho que sem dúvida alguma, o Flamengo. Flamengo. A segunda maior roubada, Botafogo? Botafogo. Sim. Sim, eu adoraria que evitar clássicos nacionais. Sim, porque tudo bem, o clássico entre brasileiros te garante uma classificação do brasileiro, sem dúvida alguma. Garante. Mas pra você quem? vai perder. Você vai perder. Garante que um brasileiro vai sair também. Você vai perder uma vaga. O confronto sem brasileiros, você pode ter nenhum na outra fase. Pode acontecer. E você não vai ter Pode confronto de acontecer. argentinos, né? A Libertadores, Não tem argentino no pote 2, né? a Libertadores é um negócio indomável e imprevisível, é por isso que ela é tão legal. Mas se você olhar o pote 2, o Flamengo é o melhor time, o Botafogo é o segundo melhor, e há uma distância gigantesca para a sequência. Universitário, Libertar, Atlético Nacional, Cerro Porteño e Penharol. Eles não chegam perto em potencial técnico dos elencos do Botafogo e muito menos do Flamengo. E o Davi. Alguém vai enfrentar esses dois. Ser segundo, né? E aí, sim, a gente sabe os motivos que levaram, principalmente o Botafogo, a ser segundo pela maneira como ele começa a temporada e a própria Libertadores. O Flamengo bobeou demais o tempo todo. Agora, ser segundo foi uma roubada mesmo, porque você olha para o pote 1 e fala, bom, vai lá. O Vélez e a LDU são as menos de resto, sinceramente, eu não consigo ver, assim, nenhum que você diga. Mas mesmo Vélez e LDU? Mesmo Vélez e LDU, que estaria acima do, sei lá, do Penharol lá que a gente falou, né, para Tem pegar... uma leitura, Jean, em relação à classificação de Flamengo e Botafogo no pote 2, que passa também pela formatação dos grupos deles. Ambos tiveram times venezuelanos que não pontuaram, né? O Táchira não pontuou, o Carabobo acho que fez 1 ponto. E isso faz com que os outros clubes do grupo também pontuem muito. Isso torna o grupo muito mais difícil. Claro que o Flamengo perdeu em casa para o Central Córdoba. Acho que foi o grande problema do Flamengo não ficar em primeiro lugar no grupo. Com o Central Córdoba na Argentina. Mas o empate fora ok, perder em casa é muito claro, pesado. Muito pior. Vai ser muito difícil um brasileiro do grupo 2 não enfrentar um argentino. Você tem 4 argentinos no pote 1. Eles têm que dar uma É quase certo que a gente vai ter um tabela tem que dar uma sorte de Brasil pegar- com Brasil e um Brasil Argentina. Argentina. Pelo menos 2 confrontos grandes, assim. Agora, o que vai acontecer agora na janela de transferências é muito importante. A gente citou a sexta Vai lembrar o Atlético Botafogo ano Nacional e ontem o Felipe Luiz fala em vamos ver, tá? Ele deixa, pelo menos na coletiva dele, Flamengo está ficou trabalhando. claro que o Flamengo vai ganhar jogadores. Não, o Boto falou essa semana ou semana passada que Mas onde é que o já Flamengo- está onde é que o Flamengo negociando pode melhorar? com jogadores que interessam. Em vários lugares. Especialmente do meio pra frente hoje, pra mim. Então, mas é que tá, pode melhorar, beleza. chegar mais um Agora, meio. não é que você olhe pro elenco do Flamengo Vai do ser meio uma pra frente e fala, revolução, puxa vida, tá faltando um atacante pelo lado, tá faltando um meia, tá faltando um centroavante. A questão do Flamengo, eu acho que é mais do que contratar, é fazer com que os caras do meio pra frente, principalmente, porque a dupla de zaga tá muito bem, mas que os caras do meio pra frente joguem. A gente tem essa obsessão aqui da que contratação. tipo de contratação chegaria no Flamengo para de cara ser titular? Exato. Tem, por exemplo, você tem uma contratação que é vital, que é alguém para quando o Rascaeta não jogar. Não existe. Mas isso desde 2019 não existe. Esse cara é não um existe. dilema. Quem é? É o Gerson lá? Não. É o De La Cruz? Lá? Não. Podem ser vários Esse cara não tem. jogadores. Esse cara não tem. Falou-se
Do João Félix, né? Que era o cara que... E ele falou, no Brasil, obrigado. Então o João Félix não quis. Houve até quem mandasse uma mensagem para ele em inglês, né? Houve? É. Eu não soube disso, depois você me conta. Aí o primeiro comentário é, ele é português. Qual foi o primeiro clube que teve o nome ligado ao João Félix aqui no Brasil? Foi o Flamengo, Foi o Flamengo. Foi o único. Então, mas ó, não é o Jorginho, né? Tem o Jorginho que não é do... O Jorginho veio, né? Exato, o Jorginho chega. Mas aí não é também. Não é para a posição do Arrascaeta. Agora, tem uma contratação meio óbvia, né? Que a gente conversou aqui, que é o jogador que o Palmeiras vai contratar, que é bom no 1 contra 1, velocidade pelos lados. Não dá para imaginar que esse jogador não vai ser contratado. Que não vai ser? Vai ser. Não dá para imaginar que não será contratado um jogador que lembre, pelo menos em características, o que o Estevão faz. Sim, não, acho que não. Mas o Abel falou que também precisa, né? Eu também tenho dúvida. Mas dúvida se precisa. O Abel falou que precisa. O Abel Precisa. falou Falou ontem. Vamos Abel- perder o Estevão, espero que chegue O alguém pra Abel, lugar dele. o Abel fala que precisa ou não precisa, ele pode estar passando a opinião dele para o público que acompanha o Palmeiras, ele pode estar desviando a conversa para algo que não tem nada a ver. Quem é o clube que melhor trabalha sem alarde em contratações no Brasil? Sim, é o Palmeiras, mas... Sem nenhum alarde. Alarde, você diz de impacto assim, de contratação? Muitas vezes não se sabe. Botafogo no ano passado Não se sabe o que o Palmeiras está fazendo. Mas eu acho também que assim, o Abel falar que precisa... Ele falava há 3 anos que ele precisava do centroavante. O Vitor Roque chegou 3 anos depois. O Flávio Lopes começou a... Então, assim, exatamente. Eu acho que assim... Continua precisando de centroavante ou não? Não, eu acho que não. Agora não, Maldade. né? Não, e acho Dá até um que jeito assim, no centroavante. Até porque encontrou o Flaco Lopes. Mas assim, pra mim vale a mesma coisa que eu falei pro Flamengo, vale pro Palmeiras também. Ah, saiu o Estevão, precisa de um outro jogador. O Palmeiras tem no banco de reservas hoje o Maurício, o Rafael Veiga, e lembrando, o Estevão hoje não joga como um ponta. Jogador do 1 contra 1. Eu sei, mas ele não joga como um ponta. Jogador mas para ele vencer leva duelos 2, 3 individuais. Hoje, Assim, eu tô dizendo, aqui também taticamente, o Palmeiras tem jogadores. pode não ser viável. O Paulinho vai começar a jogar, não é titular. Pode não ser viável contratar alguém e aí não vale a pena. Outra coisa, é muito difícil hoje pra gente aqui. Aí, ó, podia ficar tranquilo. Agora sim. Agora sim. É muito difícil hoje pra gente aqui escalar o Palmeiras, principalmente do meio pra frente, porque tem muita gente pra jogar. Talvez o Abel prefira, eu sei, ele falou que precisa ser contratado um jogador, mas talvez ele prefira poder trabalhar com um pouco mais de calma em relação a vagas versus jogadores à disposição. Sim. Né? Só pra não é gente que o Palmeiras explicar, André, tenha carência, mas o Estevão é um jogador. Não, claro, e de fato de característica o Palmeiras não tem. Mas só pra gente explicar, essa é a ordem. Sim. Então assim, os times do pote 1 primeiro, do Palmeiras até a LDU e depois do Botafogo até o Cerro Porteño. Essa é a ordem de quem tem vantagem de definir em casa, né? Que é uma ordem, como a gente vê, que não é necessariamente a ordem... Os brasileiros... O Palmeiras sempre decide em casa até a semifinal. Exato. E o Cerro Porteño sempre decide fora. É isso, basicamente. E se o São Paulo não cair do lado da chave do Palmeiras ele tem a mesma vantagem que o Palmeiras. O seu sempre pro Cerro Porteño foi muito otimista. Talvez ele tenha uma decisão só. Agora, é o mais provável. Agora, pro São Paulo é engraçado que o São Paulo teve uma campanha melhor na fase de grupos fora de casa do que em casa. 3 vitórias e... O São Paulo deveria poder escolher. Ou jogar as duas. Joga as duas fora. Dos brasileiros, qual é o melhor grupo de jogadores? Melhor. Palmeiras. Eu acho que o mais equilibrado é o Palmeiras, Isso, o melhor é o Flamengo. É aí que eu queria chegar. O mais equilibrado é o Palmeiras. Né? O rendimento, o Palmeiras montou um grupo desta vez para aguentar esse calendário aí. Então, assim, as variações, elas começam, a partir do momento que o Abel encontrou o ajuste tático, que é jogar com 3 zagueiros, uma linha de 4, 3 atacantes, e ele consegue rodar muitos jogadores nesse formato, e quem entra rende, e a ponto de você... Bom, ele queria aquela... Uma vantagem do Palmeiras, o Calçade, esse ano, foi, embora ele não tenha anunciado dessa forma, foi ter levado o campeonato estadual literalmente como uma pré-temporada. Mas... Você vê que aperta a partir da final do estadual. Ele queria encontrar ele só conseguiu fazer isso depois do final do estadual. Logo na sequência. Vira a chave. Tanto que ele vem, pega o Corinthians e ignora, e passa por cima.
depois no Brasileiro. Eu digo, o Abel, ele tentou encontrar durante o estadual. Ele não veio. Assim, você vê que... Ele não veio. Mas é que ele rodou muito mais ainda o time no estadual. Mas aí, beleza, a gente pede para que os clubes façam isso. O Palmeiras levou ao extremo isso porque o Palmeiras não colocou, até o mata-mata, praticamente não colocou o time titular. Ele ficava revezando metade dos titulares num jogo, metade dos titulares no outro. E ele alternava. Agora pensem, é o Palmeiras, com tudo que ganhou nos últimos tempos. É o Palmeiras, cujo técnico é o Abel Ferreira, que a gente não precisa trazer o currículo dele aqui. E mesmo assim, o que teve de corneta... Não, mas é porque é o Palmeiras, o time onde existem mais corneteiros no Brasil. Bom, tudo bem, é verdade. O Palmeiras tem uma corneta forte, mas assim... Perdeu pro rival, pro Corinthians. Eu sei, mas assim, gente... Tudo bem, qualquer derrota... As cornetas eu trago o caso do Palmeiras porque, assim, isso explica por que tantos técnicos que não têm, obviamente, a moral que tem o Abel Ferreira, que não tem os créditos que tem o Abel Ferreira, por que tantos técnicos são tão temerosos na hora de fazer isso que deveria ser feito no campeonato estadual. Então, vou pegar o exemplo do Zubeldia. O Zubeldia que todo mundo quer, põe os garotos, põe os moleques, por que não... E eu acho também que ele devia ter colocado os moleques mais no campeonato estadual. Os meninos jogaram muito pouco e depois até se mostraram aptos a jogar. Agora, é normal que o cara que não tá tão... com a cadeira corda no pescoço, exato, ele vai botar corda no pescoço, ele fala, eu vou pôr tudo que eu posso pôr de melhor. Então, assim, isso vale para todo mundo, no fim das contas. Agora, o Botafogo no ano passado, pra gente ver o quanto faz diferença a janela, e desse ano ainda vai ter essa coisa da parada longa, bastante tempo para você preparar o time pro segundo semestre. No ano passado, o Botafogo trouxe Luiz Henrique, Almada e o Igor Jesus. Vitinho, Alex Telles. Mas assim, os caras que... mas esses que também, pouparam, dois laterais, mas o time se transformou. Esse ano, o Botafogo fala no Morato, né? Menino do Very Sarsfield, que é uma almadinha. Sim, mas... Pode perder o Igor Jesus. É muito jovem ainda, né? 18 anos, né? O Almada já era campeão do mundo, entendeu? Pode perder o Igor Jesus. Tem essa do Igor Jesus no Nottingham Forest. Notícia de hoje, né? Notícia de hoje, 20 milhões de euros. Aí depois do Super Mundial, né? Aí você tem que lembrar, Luiz Henrique, que foi embora. Almada, aí o Igor, você transforma o time todo. Pra trás é o mesmo time e lá na frente. Você tem que reconstruir isso. E a questão é que às vezes essas negociações se arrastam. E elas são definidas ali, cara, porque em julho vai estar aberta. Quando os clubes voltarem, a janela está aberta ainda. E tem que ver, né? Pensando em Botafogo, que se especulou, né? É que ele tentaria a volta de Almada e Luiz Henrique só para o Mundial. O Luiz Henrique parece estar praticamente fechado com a Inter de Milão. Nós tivemos o Flamengo vencendo o Deportivo Táchira por 1-0, gol do Léo Pereira, e garantindo a classificação, tomando um sufoco no final, um clima de drama no Maracanã. A LDU, no mesmo horário, venceu o Central Córdoba lá em Quito por 3-0, e com isso o Flamengo garantiu a segunda posição no grupo. Ou seja, nas oitavas de final, irá decidir fora de casa. E caso pegue uma equipe com uma campanha superior à dele, decidirá também nas quartas e na semi, caso chegue lá. A final única será no dia 29 de novembro, em Lima, no Peru. E aí, muita gente cobrando, e com razão, porque de fato a atuação do Flamengo não foi a esperada, enfrentou uma equipe que já estava eliminada, mas que veio para o Maracanã com o objetivo de fazer história. Queremos um maracanaço. Estamos fora, mas vamos levar o Flamengo, o gigante do futebol da América, junto com a gente. E o propósito do Deportivo Táchira foi exatamente isso. Eles fizeram um forte bloqueio defensivo, o Flamengo teve problemas, mas venceu o jogo, e Rossi, numa fase impressionante, o São Rossi, está salvando o Flamengo, ele está blindado, não passa nada, e fez uma defesa importantíssima no último lance do jogo, que garantiu o Flamengo nas oitavas de final e de escapar de um vexame enorme. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o importante é que o Flamengo se classificou, minha gente. Tem muita gente lembrando o seguinte: nos últimos 3 anos o Flamengo ficou em segundo no grupo, com campanhas decepcionantes na fase de grupos. É verdade.
tem toda a razão. Em 2023 parou nas oitavas de final para o Olímpia. Em 2024 parou nas quartas de final para o Peñarol. Mas em 2025 não sabemos o que vai acontecer. A partir do mata-mata, a Libertadores fica completamente diferente. E é por isso que eu digo, ela não é a melhor, mas ela é a mais diferente e a mais especial competição de clubes do mundo. E eu vou trazer aqui argumentos, dados, para comprovar essa minha tese. Esse formato que nós temos hoje na Libertadores da América, né, com fase de grupos, depois com mata-mata, melhor campanha na fase de grupos, tendo vantagem. Isso começou em 2000, portanto, nós estamos aí há 25 anos com esse formato. Prestem atenção nessa informação aqui, essa Libertadores é perigosíssima. Dá uma olhada. Desde 2000, apenas 3 times com a melhor campanha na fase de grupos foram campeões. Atlético Mineiro em 2013, Atlético Nacional da Colômbia em 2016, Palmeiras em 2020. Só esses, minha gente. E esse formato começou em 2000. Só esses aí foram campeões. E o Palmeiras é um bom exemplo. O Palmeiras, nos últimos 8 anos, ele ficou 6 vezes como a melhor campanha da fase de grupos. Ganhou 2 Libertadores da América. Um ano, ele foi a melhor campanha, 2020. No ano seguinte, em 2021, ele não foi a melhor campanha. Aquela foi do Atlético Mineiro, que acabou sendo eliminado pelo Palmeiras na semifinal. Outro número que chama a atenção, para você perceber o nível da trairagem da Libertadores da América. O pessoal fala tanto dela, da Libertadores, mas é o seguinte, dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Presta atenção nessa história. Você viu, né? Os 3 foram campeões. E os demais, de 2000 para cá, que foram o melhor da fase de grupos? 8 ficaram nas oitavas de final. 4 nas quartas de final. 8 foram para a semifinal. E apenas 1 foi para a decisão e não foi campeão. Ela é diferente. Ela é traiçoeira, ela é perigosa. Por isso que eu estou dizendo, o importante foi o Flamengo se classificar. O que vai acontecer a partir de agora, não se sabe. As oitavas de final da Libertadores estão com jogos previstos para as semanas de 13 e 20 de agosto. Na próxima segunda-feira, dia 2 de junho, meio-dia, a Conmebol irá sortear as oitavas de final. E aí nós vamos conhecer os adversários. Uma coisa já dá para garantir, minha gente. Vem pedreira por aí e grandes jogos. Dito isso, mudando de assunto, galera, olha essa notícia. A empresa responsável por levar... Informação em primeira mão que a gente trouxe nas outras redes sociais. A empresa responsável por levar o jogo do Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil para São Luís, no Maranhão, ainda deve mais de R$500 mil ao Flamengo. Para vocês entenderem, contextualizando, o Botafogo da Paraíba levou o jogo contra o Flamengo pela Copa do Brasil no dia 1º de maio para o Maranhão, com o objetivo de maximizar a renda da partida. Pelo acordo firmado, a empresa responsável pela realização do jogo arcaria com todas as despesas de transporte, hospedagem e demais custos do Flamengo. Mas o combinado não foi cumprido, pelo menos até o momento. O clube já desembolsou R$887 mil do próprio bolso e recebeu apenas R$300 mil de reembolso até agora. Ou seja, ainda falta aí R$587 mil a serem pagos ao Flamengo. Desde abril, o Flamengo está cobrando o valor devido, mas até o momento a situação segue sem solução. Eu entrei em contato com os representantes da empresa, me confirmaram que deve, e eu vou ler aqui exatamente o que me falaram. Vamos lá. Vamos pagar semana que vem. Eles, né, no caso, vão pagar, porque isso é dívida da tiqueteira, mas vai dar certo. Não é dívida da tiqueteira. O combinado é com a empresa. O Flamengo não quer saber quem tem que desembolsar o valor para a empresa pagar o Flamengo. O Flamengo tem que receber esse dinheiro. R$587 mil paga o salário de alguns jogadores ali dentro do Flamengo, tá? Outra informação, galera. O Neymar se manifestou de maneira oficial após o colega paparazzo rubro-negro dizer que o staff do jogador
tinha interesse em levar o jogador para o Flamengo, para disputar o Super Mundial. E o Neymar, ele foi nas redes sociais, nos stories, ele postou um vídeo do colega Paparazzo, se eu não me engano, lá no programa Placar Aberto, e botou uma tarja fake news. E aí no comentário, o Marcos Mota, que é VP jurídico do Flamengo, comentou também, isso não é verdade, ou seja, dizendo também que a notícia não procede. Mas fica aí, como a gente trouxe a informação do Paparazzo rubro-negro na ocasião, a gente tem que ser justo agora, a gente tem que trazer o lado do jogador também, que se manifestou de maneira oficial e publicamente nas redes sociais, dizendo, portanto, garantindo que em nenhum momento o staff dele o indicou ao Flamengo. Eu acho até que ele vai renovar o contrato dele no Santos, mas isso é achismo, zero informação. Para finalizar nosso vídeo, galera, Flamengo vende Carlos Alcaraz, é isso mesmo. Informação que a gente trouxe em primeira mão também lá nas outras redes sociais. Carlos Alcaraz não é mais jogador do Flamengo. O Everton, de maneira oficial, comunicou ao Fla que vai exercer a opção de compra do meia no valor de 15 milhões de euros, mais 3 milhões de euros em bônus. Ou seja, a operação pode chegar a 115 milhões de reais pela cotação de hoje. O time inglês já prepara os documentos para o Alcaraz assinar em definitivo. Uma informação que, repito, a gente trouxe em primeira mão. Quem me passou essa informação foi um dos representantes do atleta, eu confirmei no Flamengo, e aí tá tudo certo. Então, o jogador vendido, o Flamengo recuperando aí quase que de maneira integral o valor investido para comprá-lo na temporada passada. Venê, achou uma boa? Vamos lá. Eu gosto do Alcaraz, acho que ele poderia colaborar. Eu não sou treinador do Flamengo. O treinador do Flamengo, Felipe Luiz, entende que ele não se encaixa no estilo de jogo. O José Boto, dirigente do Flamengo, entende que ele não se encaixa no estilo de jogo. O jogador não queria ficar no Flamengo. Gostaria de respirar novos ares, gostaria de ficar no Everton. O Everton compra um jogador teoricamente jovem, com potencial, e também pode vender futuramente. Então, no fim das contas, eu acho que foi bom para todo mundo, e agora o Flamengo utiliza esse dinheiro para fazer investimento no mercado e trazer jogadores que, na visão da diretoria e da comissão técnica, possam se encaixar aí no estilo de jogo, no plano de jogo do técnico Felipe Luiz. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Então, na manhã dessa sexta-feira, o Flamengo, então, vendendo Carlos Alcaraz pro Everton, vai ganhar uma bolada em cima do Everton. E aí, vamos ficar de olho agora. Nessa segunda-feira tem um sorteio da fase eliminatórias, né? As oitavas de final da Copa Libertadores da América. O Flamengo tá no pote 2. E aí vamos ver quem o Flamengo vai pegar, né, meus amigos? Vamos ficar de olho e ver quem o Flamengo vai pegar. E aí, quem você acha que vai ser o adversário do Mengão? O Flamengo pode pegar aí um time argentino, um brasileiro. Vamos ver o que pode acontecer, né? Nação, muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, dá aquela moral, deixa o seu like, se inscreva, ative o sino das notificações. Assim que a gente tiver mais informações, notícias do Mengão, nós vamos trazendo aqui pra vocês, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.